Normalmente, não existe uma hora certa. Existe hora certa mais ou menos para começar, mas não para acabar. Queria te deixar bem à vontade para você utilizar o tempo que você achar necessário. Eu sei que é meio esquisito fazer essas reuniões sexta-feira à noite, mas tem dado certo. Você está vendo aí que já tem 10 pessoas na sala e daqui a pouco vai entrando mais, até porque é um conhecimento bem interessante. Tá? Então, assim, professor, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Falo em nome do Edson, em nome dos outros participantes e até no nome do Maurício. O Maurício não precisa falar que ele está aí. Quer falar alguma coisa, Maurício, antes de começar a aula? Não, professor, só agradecer a sua presença aí, seja à vontade, seja bem-vindo. É uma grande honra tê-lo aqui com a gente no Amigos da LACE. Muito obrigado pela sua presença. Com certeza. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite e vamos conversar e trocar mensagens, informações. Tem algumas coisas que a gente tem sempre a acrescentar. Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos tocar o barco? Vamos sim, professor. Então, olha só, professor, antes, normalmente, só tem uma pergunta. As perguntas que aparecerem no chat, que é o que a gente vai recomendar que todos coloquem no momento oportuno da aula, a gente faz essa pergunta para o senhor. Você prefere que seja tudo no final? Pode ser no meio da aula? O que você prefere em relação a essas perguntas que vão ocorrendo no meio da aula? Acho que é interessante no meio, porque tem, às vezes, a gente muda de tema e aí depois no final não acompanha. Então, se for na evolução da apresentação, seria interessante fazer quando tiver dúvida. A gente já resolve o problema. Não, tudo bem. Então, o professor John Wayne, pessoal, ele é especialista em dentística, especialista em ortodontia, doutor em implantodontia, e o tema dele hoje é opções de tratamento em regiões com pouca altura óssea em implantodontia. Resumindo, ele vai falar do grande paradigma da odontologia hoje, da implantodontia. É a falta de osso para a estabilização dos implantes. Então, professor, fica à vontade, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu vou estar aqui com minha câmera desligada, com meu microfone desligado, mas precisando eu estou por aqui, tá bom? Ok. Boa Boa noite, pessoal. Eu que agradeço o convite, Rafael, Maurício, Marcos Cesário. E eu vou apresentando, seria mais um bate-papo, não seria alguma coisa que vocês não conheçam, né? Mas alguma coisa que eu faço no meu dia a dia para apresentar para vocês. Posso estar certo, posso estar errado, mas perguntem. Então, eu tento resolver todos os problemas. E obrigado pela presença de todos, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. Hoje é uma sexta-feira, né? Sexta-feira. Então, para as mulheres que estão presentes na sala, o que importa para a gente, assim, nessa vida nossa, o sorriso, a beleza se transparece pelo sorriso. Então, vocês vão visualizando vários personagens que estão fazendo o quê? Eles estão sempre na estética. O que é? Implantodontia, ortodontia, harmonização que está vindo com tudo, né? Então, assim, o pessoal está ficando mais vaidoso. Não é só as mulheres, né? Os homens também. Então, as mulheres presentes, os homens presentes, para todos os gostos, né? O que a gente vê numa face bonita assim? Então, vem a harmonia. E nessa harmonia, o que a gente vê? A linha do sorriso, o corredor bucal, né? A gente que é dentista, quando vê uma pessoa bonita, o que a gente faz? Vai direto na boca do paciente, né? Avaliar. Então, o que é assim? No nosso dia a dia, o sorriso é muito importante para o convívio social, para trabalho, né? Profissional. Então, o sorriso é muito importante. E nós, dentistas, estamos aqui para resolver esses problemas. Então, vamos ver mais um sorrisinho. Assim, a harmonia dos dentes, a harmonia facial influencia. E a gente tem vários recursos atualmente para conseguir essa harmonização, tanto o oclusal, a parte de implantes, as reabilitações em geral. Qual que é o nosso grande problema? Nosso grande problema é aí, ó, sextou, hoje é sexta-feira, como a gente não pode sair agora para tomar, está aqui com todos os convidados, né?
Então, hoje é sexta-feira, depois da aula, não esqueça dos amigos, da família, e vamos tomar uma cerveja todos juntos. Então, sextou. Obrigado pela presença de todos aqui, né? Numa sexta-feira, a esta hora, em vez de tomar cerveja no Dia Mundial da Cerveja, estão aqui tentando aumentar um pouquinho mais o conhecimento. Então, vamos lá. Vou começar a mostrar algumas coisas que no dia a dia que me perturba muito. Esse paciente chegou ao consultório, então, assim, tem que ter uma formação. Você tem que ter um planejamento adequado. O paciente chega nessas condições e o que você vai visualizar? O implante aqui não está tudo solto. O posicionamento desse implante não está adequado. Aí você vê um outro implante nessa região colocada que está pegando, basicamente raspando na raiz, né? E esse material aqui, que segundo o paciente, é que o paciente mente também, né? Então a gente não pode confiar muito. Segundo o paciente, o profissional falou que tinha um osso mais mole e colocou um material de contenção de osso. Tá? Então, assim, quando você vê um caso desse, você fica triste, porque o que a gente faz pela odontologia, tentando buscar a excelência, e pega um paciente nessas circunstâncias. Paciente, gente boa. Aí, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um planejamento adequado para tentar reabilitar esse paciente que já está triste, já desistiu da odontologia, assim, do dentista, não quer fazer mais implante, e está com dor, não dorme direito, a gengiva está sangrando, está saindo um negocinho branco na gengiva, fístula, né? Então, a sensação diz que a parte de cima, do lado direito, ele fala assim, tem alguma coisa que incomoda a bochecha, e quando ele espirra, ou quando soa o nariz, tem alguma coisa que parece que está mexendo do lado direito. Então, na radiografia, só na radiografia panorâmica, a gente visualiza essa circunstância. O que foi feito? Não teve outra opção. Remover tudo. Tem que remover tudo. Aí, o que foi feito? Pegou, fez uma abertura lateral, né? Uma abertura lateral, Caudiluc, e remoção. Não sei se os colegas fazem, né? Mas quando você vai fazer uma remoção, eu vejo aqui na faculdade, os alunos ficam com receio de fazer seio, tem membrana. Pô, mas ele está tudo contaminado lá. Esqueçam isso. Vão lá e removam o corpo estranho que está posicionado lá para a gente reabilitar. Aí sutura bem, direitinho. Depois de 4 a 6 meses, a membrana já volta a seu perfil normal. Aí depois vocês fazem os outros procedimentos. Outro implante que foi removido, né? Esse implante que está aqui, na região anterior, aqui, esse é o implante que estava dentro do seio. O implante estava dentro do seio, eu não sei o que tinha. Fui tentar avaliar, porque me parecia que era um transferente, tá? De implante. Transferente de implante. E aqui em cima tinha alguma coisa esquisita, meio mole, não sei. Eu não fiquei, falei, não vou ficar passando raiva. Aí tinha sei lá o que era isso, se era resina, alguma coisa, parecia uma mucosidade, alguma... eu não soube detectar qual que era esse material. Aí faz o quê? Remoção do dente, desculpa, do implante, né, que estava dentro do seio, remoção do dente que estava encostado na raiz do dente vizinho. Aqui, os dois removidos. Então, o que eu costumo fazer? Eu tenho uma chave, em vez de usar catraca para o implante, eu tenho uma chave T, que algumas empresas faziam essa chave T antigamente. Então, a catraca, na hora de você dar muito torque ou forçar, ela pode quebrar. Então, eu não gosto de usar catraca nesses casos, eu uso essa chave T. Então, posicionei a chave T e fiz o sentido anti-horário. Você pode usar retriever também. E uma dica para vocês não usar retriever. Retriever acho que é fabricado para ter uso único. Você não consegue, ele quebra. Então, o que você tem que fazer no retriever? Não é só usar o retriever e tentar fazer o anti-horário, porque ele vai quebrar. Então, o
que você tem que fazer? Tem que fazer um alívio ósseo naquela região, uma trefina ou uma broca, fazer um alívio e depois usar o retriever. Se caso contrário, não vai sair, vai estourar a cabeça, a câmara interna do implante e não vai sair. Tá? É uma dica que eu dou para vocês. Aqui estão os dois implantes, né? Colocado o que estava no seio e o que estava encostado na raiz vizinha, estão posicionados. E aqui embaixo, aquela radiografia que eu mostrei, observe a angulação que estava esse implante. Esse implante, assim, engraçado que ele estava ósseo integrado. Tentei com algumas chavinhas, retriever, não dava. O que fez? Tive que entrar com a trefina toda essa região. Aí depois era um hexágono interno, peguei a chavinha do hexágono interno e vai lá remover. Tá? E o de trás ele já estava, o implante já estava solto. Removi o implante que estava solto e aí a gente tem essa circunstância. Então assim, caso crítico, tá? Então não tem solução. Está ruim, não tente fazer nada. Removam e refaçam tudo direitinho. Assim, eu não sei o que acontece comigo, aparece em cada radiografia, essa daqui é a história da implantodontia, né? Então, você tem o justa-ósseo, então tem todos os implantes que existiram na implantodontia, está na boca desse paciente. Assim, e pior de tudo, que você fala assim, tá cheio de implante, tá cheio de, assim, vários tipos de implantes. Eu falei, mas o que você vai imaginar? Foi feito aonde? Foi um profissional que fez, o outro foi outro profissional. Não, aqui foi o mesmo profissional. O mesmo profissional fez todos esses implantes na boca. Então, assim, aí, essa panorama que eu gosto, porque é a história da implantodontia. A evolução da implantodontia está na boca desse paciente. Tem uma fraturazinha aqui também, né? E os implantes. Então, vamos lá, vamos resolver. A prótese protocolo que fizeram, o estado da região, da boca do paciente, e aqui, justa-ósseo. Remoção dos implantes. Os implantes que não estavam em condições foram removidos. Alguns que davam para fazer a manutenção, preservar, né? Eu preservei para fazer a reabilitação. E o pior de tudo, que o paciente não tem ficha. E que implante que é esse? É um implante hexágono interno. Qual que é o implante hexágono interno? Então, você tem que provar, tem que descobrir qual o implante que tem, que o dentista faleceu, não tem nenhuma etiqueta que te dê noções do fabricante. E é difícil. Às vezes, você pega o componente de um implante hexágono interno e ele parece que adapta, mas na hora que você faz a fundição dele, um protocolo, ele não vai encaixar e começa a dar jogo. Tem que ser do próprio fabricante. O que eu falo para vocês, para todo mundo, é o seguinte: quando nós éramos crianças, né? Há pouco tempo atrás, que eu virei maturidade agora, formei em 85. Então, a gente, quando era criança, jogava aquele brinquedinho Lego. E o que você faz com o Lego? Você vai encaixando o Lego, ele vai encaixando todas as posições. Aí começou aquele pessoalzinho meio maluco lá da China, começou a fabricar os Legos mais baratos. Então, o que eu fazia para os meus filhos? Comprava o Lego mais barato, é igualzinho. Só que tinha o Lego original e o mais barato, é igualzinho. Mas na hora de você tentar encaixar, não encaixam. Você tem que forçar. Então, assim, implante, quando for fazer, é de um fabricante, não interessa se é hexágono interno, externo, conimorfo é pior, né? Então, não vai querer pegar de outro fabricante. Algumas similaridades são perfeitas, mas para você conseguir a excelente, tem que ser do mesmo fabricante. Não fiquem trocando, tá? Então, hexágono externo é mais fácil. Hexágono externo, o que é? Hexágono externo, altura, tem a plataforma. Então, a plataforma o regular, 4.1, a altura 0.7, 2. Bom, mas não dá para você ficar trocando de materiais, tá? Aí, remoção, olha aqui, o que foi removido da boca do paciente, tá? Então, assim,
Essas coisas, por quê eu falo isso? A importância de um bom planejamento. A gente tem todos os recursos na atualidade para conseguir esse bom planejamento. Então, não adianta você querer fazer alguns procedimentos assim, aleatórios. Não, tem que ser planejado. Você tem que saber o que vai fazer, o que vai acontecer, porque para não ter surpresas. Aí, o que eu tenho? Eu tenho uma caixinha de intercorrências que eu faço. Eu faço um kit de intercorrência. O procedimento que eu estou executando vai dar algum problema? Se esse procedimento que eu estou executando tem alguma intercorrência que pode ocorrer, eu já separo todo o material para que, se ocorrer uma intercorrência, eu já sei como sanar. Então, o que vocês têm que fazer no planejamento? Você pega o planejamento do início ao fim e cerca de todas as possíveis alterações do seu planejamento. Assim, quando ocorrer, você respira fundo, você continua. Agora, chegar numa hora que dá algum problema e vocês ficarem desesperados, isso é complicado, né? Então, assim, você pega osso de 20 de altura e 10 de largura, é fácil você realizar a reabilitação desse paciente. Agora, quando você tem uma estrutura pequena, um osso pequeno, estreito, e a altura estreita, a altura baixa, as condições ficam difíceis. Então, aqui, qual que é? A elevação de seio. O paciente perdeu os dentes posteriores, premolar para trás, na maxila, é um problema, por causa da pneumatização. Então, basicamente, todas as cirurgias que são realizadas, implantes são realizados aqui na faculdade, na minha clínica, no consultório, na região posterior, por causa da pneumatização do seio, eu tenho que fazer algum procedimento para ter esse ganho. Mas algumas perguntas. Posso usar implantes curtos? Não, implante curto é maravilhoso para você usar inferior com 10 implantes sustentando junto. Ele tudo amarradinho, ferulizado. Maxila, eu já vi colegas utilizando implante curto na maxila, mas assim, eu não recomendo na maxila, devido à densidade óssea da região. Então, assim, implante curto é um mal necessário, mas só para regiões da mandíbula, no osso mais cortical, e também ele não pode ficar sozinho. Ele pode ficar grudado num dente só, ferulizado com um implante só? Eu não recomendo, porque eu já tive problemas quando coloco o implante curto com um implante só. Tá? Aldecoa, ele classificou esses tipos de elevação de seio. Aqui, só vou passar para relembrar para vocês. Professor, Oi. Para não deixar passar, o senhor Roberto fez um questionamento seguinte: o senhor tem experiência com a ossodensificação? Sim. Já que você está falando dos elevadores de Sander, acredito que ele faça está querendo entender essa relação. A ossodensificação, a Versa, eu uso as brocas da Versa. E, assim, existem as outras brocas nacionais também. Então, ele funciona bem. Você utiliza ele no sentido horário, ele vai cortar. Quando você faz utilizar a broca no sentido anti-horário, o que ele faz? Ele faz expansão óssea, ele consegue um aumento ósseo da região, ossodensificação. E é um artifício muito bom para você realizar certos procedimentos. O que eu uso bastante as brocas de ossodensificação? Quando eu faço a extração de molares, principalmente molares superiores ou inferiores. Quando você tem aquele septo naquela região, que você olha assim e fala assim, não vai entrar um implante aí, nem que a vaca tussa, não sei. Você vê um septo de 1 milímetro, 2 milímetros, quando você usa as brocas de ossodensificação, você consegue colocar o implante nessa região. Tá? Você consegue 4, 5 milímetros. Então, assim, é uma dica que eu podia, assim, é que essa aula não coloquei a ossodensificação, tá? Mas é interessante, procurem algum curso, procurem material. Existem vários fabricantes nacionais agora que estão fazendo as brocas. Eu não cheguei a utilizar, tá? Essas, eu uso a Versa. Então, é uma mão na roda, tá?
Então, quem tiver, acessem, vejam vídeos, tem vídeos no YouTube, e comprem essas brocas e façam experimentos não na boca do paciente, façam algum curso primeiro para vocês se habilitarem a utilizar, tá? Mas é excepcional, tá bom? Aqui assim, que eu falo, que eu faço muito seio, eu gosto de, e tem que tomar cuidado de você falar que faz cirurgia de seio, porque uma vez eu estava jantando com minha esposa, a gente estava no restaurante, falei, pô, mas eu fiz um seio bilateral hoje, que ficou show de bola. Aí a mulher que estava do lado da mesa começou a esticar a orelha assim, para ver o que era essa técnica de elevação de seio, né? Bilateral ainda, né? Então, assim, eu gosto da técnica de Summers, tá? Que osteótomos, a elevação de Summers é engraçado que o pessoal fala que é atraumática, né? É conhecido como elevação atraumática. E Caudiluc, né? Caudiluc como se fosse atraumática. Só que quando você chega para fazer a elevação de Summers e aquela batidinha com o martelo, aí o paciente fala que chacoalha até o cérebro, né? Ele fala assim, doutor, depois da cirurgia, né? Ele fala, doutor, essa é a elevação atraumática? Eu falei, então imagina como vai ser a traumática, né? Você vai deslocar minha cabeça, né? Não, então a gente faz a elevação de Summers e interessante que dependendo da altura do remanescente ósseo, tá? Grau 1, eu vou passar aqui, grau 2, tá? Isso aí vocês procurem na internet, que já tem todas essas especificações, grau 1, 2, 3, 4, 5. Então, grau 3. Então, até o grau 3, a gente considera assim, como uma elevação de seio atraumática ou de Summers. Todas as elevações de Summers é feito ao mesmo momento a instalação do implante. Você fez Summers, você faz o enxerto, a elevação do seio, e faz a instalação do implante. Não interessa, fez a instalação do implante, acabou. Você não tem que ficar esperando 6 a 8 meses para o enxerto vingar, para depois colocar o implante. Então, assim, eu já fiz elevação de seio com uma altura menor, mas você corre o risco, porque quando você faz a elevação de seio, você vai fazer aonde? Vai fazer na maxila. Maxila é osso duro ou osso mole? Então, a presença de osso medular é maciça. Tem osso cortical na maxila? Eu falo assim, cortical, eu basicamente falo que não existe cortical na posterior quando tem pneumatização. A cortical é tão fina que aquela região da cortical é quase desprezível. E quando você faz o implante, aonde que é o travamento? O travamento é na cervical. Desculpa, na plataforma. Cervical não, na plataforma. Então, o implante, que quando trava, o maior torque de travamento se dá na região da plataforma. Então, na região cervical do implante, na crista. Se você, dente não, a crista óssea. Se você for travar o implante, tem que ser na crista, porque na apical, que alguns implantes têm um formato desenho para que ocorra o travamento apical, não tem, porque você está fazendo o levantamento de seio, a apical está vazio, está com enxerto. Então, você tem que preconizar isso, tem que fazer o travamento na região da crista óssea, porque se você for depender da região apical, não existe o osso para que consiga travamento apical. Então, assim, grau 1, 2, 3, aí, grau 4. O grau 4 é considerado traumática, né? Grau 4, traumática, que é a abordagem lateral, conhecido como Caudiluc, tá? E nesse Caudiluc, o que você faz? Faz a janela lateral, sinus lift, faz a janela lateral, né? Antrostomia lateral, e você faz a elevação com as curetas de seio, faz a elevação da membrana sinusal. Depois que você fizer a elevação da membrana sinusal, você faz o enxerto na região. E, assim, tem que avaliar bem a tomografia, porque nessas regiões, às vezes, tem um risquinho branco no meio, um risquinho branco aqui no meio. O que é esse risquinho branco? É o septo. Quando tem esse septo, assim, na grande maioria, a membrana vai romper.
é difícil de você fazer o descolamento da membrana nessa região. Então, você já tem que estar preparado para essas intercorrências. Se tiver beleza, vai embora. E outra dica que eu dou, quando você for abrir a janela lateral, você tem que deixar uns 3, 4 milímetros, no mínimo. Quanto mais, melhor. Mas 3, 4 milímetros de altura óssea. Porque se você for a fazer a abordagem e abrir a osteotomia muito rente da crista, vai ocorrer o seguinte: não vai conseguir colocar o biomaterial lá, o enxerto lá, porque ele vai extravasar, e também na hora de colocar o implante posteriormente, aquela crista não vai aguentar e o osso vai estourar. Tá? Então, sim, tem que ser 3, 4, 5 milímetros de altura óssea para você conseguir fazer a colocação do enxerto e também depois colocação do seu futuro implante. Toda vez que você faz o enxerto pela técnica traumática, você conseguindo um osso mais compacto, você conseguindo travar o implante, você pode fazer o enxerto e travar o implante. Se o implante for muito maleável, ou desculpa, o osso for muito medular, tá? Um osso esponjoso, que você percebe que não vai conseguir travar, esquece, não coloca o implante. Aguarda de 6 a 8 meses para fazer a colocação dos implantes. Então, de 4 a 6 milímetros, você tem uma altura residual óssea favorável, aí você consegue colocar, fazer o enxerto e colocar os implantes na região. Tomar bastante cuidado, que na hora de fazer a elevação do seio, né, já você começa a perceber a qualidade óssea da região. Tá? Percebendo que tem uma qualidade favorável, pode ser colocado o implante. Agora, quando você tem inferior a 4 milímetros, aí você vai fazer o quê? Usar a técnica a técnica traumática, sinus drift, tá? Caude look. Nesses casos onde o osso é muito fino, aí não tem jeito. Você vai fazer o enxerto e aguardar de 6 a 8 meses para depois pedir uma nova tomografia e fazer a colocação de implantes nessa região. Tá? Então, o caude look, assim, você pode fazer o enxerto e colocar o implante, ou você faz só a colocação de enxerto e depois aguarda o tempo necessário do enxerto. Elevação de Summers. Essa elevação de Summers, o paciente chegou nessas condições e é uma maravilha. Eu gosto de utilizar osso do próprio paciente. Então, o osso autógeno, para mim, é a melhor coisa que tem, é o padrão ouro. Existem outros biomateriais agora no mercado que são sensacionais, mas, assim, o osso do paciente, o próprio paciente, é o padrão ouro. Então, o paciente chega nessas condições, olha o torso. Fala assim, pô, mas essa exostose, é uma fábrica de osso, não precisa comprar. Aí, paciente nessas condições, desculpe a foto, essa aqui é de 2000, acho que é 2003, 2004, tá? As fotografias desse caso do paciente. Aí foi feito o acesso, né, na região, fazer a instrumentação, o novo alvéolo cirúrgico, a elevação de seio, de Summers. Qual que é o segredo da elevação do seio, de Summers? O segredo é que o instrumental ela não pode ultrapassar a altura do seio. Então, vocês podem ver em livros, alguma coisa assim, que ele pega com o compactador, com o instrumental de Summers, ele vai dar a batidinha e você vê em desenhos, animações, que ele chega e ele invade a região do seio maxilar. Ele invade e coloca. Se o instrumental ele invadir a cavidade do seio, o risco de perfuração da membrana é grande. Então, você para 1 milímetro antes, né? 1 milímetro antes do osso cortical do seio e rompe essa cortical. Rompeu a cortical, introduz os biomateriais, o osso autógeno, e vai introduzindo. E esse biomaterial ele vai elevando por si só a membrana sinusal.
Então, não tem o que você ficar enfiando o instrumento. Por exemplo, deu 7 milímetros, você vai botar 8, 9, 10 milímetros. Aí a possibilidade de rompimento da membrana é muito grande. Tá? Aí fez o rompimento do osso, né? Aí vai aonde? Vai lá no torso. Não sei se vocês já pegaram o osso do torso, é um osso muito cortical. É um osso muito cortical. Então, você vai lá, pá, remove, e, na época, eu usei um raspador ósseo descartável. Fez a incisão, abriu o retalho. Cadê o raspador? Ah, tá aqui. Esse é o raspador descartável. A quantidade de osso que eu consegui. Aí, Edson. Olá, meu amigo, tudo bom? Aí, beleza? Boa aula aí. Valeu. Valeu. Aí você pega o raspador, né, e vamos levar esse osso para dentro. Vai levar esse osso para dentro. Então, essa radiografia periapical inicial. Então, o implante está colocado. Nessa época, eu usei um implante hexágono interno, né? Aí, aqui aí a gente vê o assoalho do seio e o implante nessa posição. Todo esse material aqui, ele é o enxerto que foi tirado do tórax, tá? Da exostose. Eu gosto muito desse caso. Eu preciso até chamar para rever esse paciente. Aqui, o tórax, né? O osso, uma visão melhor, né? A remoção. O implante colocado. Implante coroa parafusada. Aí, coroa instalada. Aqui a gente tem. Ela tinha uma prótese fixa, né? Uma prótese parcial fixa, de 3 elementos. Aqui tinha um apoio oclusal, e essa era a região. Aí, depois, ela fez a reabilitação desses outros dentes. Esse dente aqui, eu falei que precisava fazer a endodontia, fazer um pino e coroa. Ela começou a enrolar, eu fiz um provisório nesse onde tinha feito o canal, falei, fazer um provisório, vamos fazer essa parte. Aí ela sumiu do consultório, quando ela retornou, esse dente já estava totalmente destruído. Aí tive que fazer mais 2 implantes nessa região. Tá? Mas, avaliando aqui, a gente tem. Observe aqui no cantinho, aqui onde está o implante feito, né? Logo depois da cirurgia, radiografia panorâmica, pós-operatório de 16 anos. Olha o que aconteceu. O implante colocado em 16 anos, né? Depois de 16 anos, aquele enxerto sumiu. E ocorreu o quê? O contorno, a pneumatização e o contorno do seio em volta do implante. O que quer dizer esse contorno? O próprio organismo do paciente admitiu que isso aqui é uma coisa natural. Tá? Não deu infecção, não deu nada. Aqui ainda tem um pedacinho de osso, mas o que ele fez? Ele fez o contorno em cima do implante. Esse contorno a gente vê em pneumatizações e dentes naturais. Isso aqui é um artificial, é um implante. E tem esse contorno, característica de que o implante está lá como se fosse um pedaço do organismo dela, ser um dente natural. Tá? Mesmo, são as mesmas características que aconteceriam em dentes naturais. Então, assim, é maravilhoso. Esse de 16 anos atrás, faz acho que uns 5 anos que eu tirei a radiografia. Tá? Uns 4 anos, mais ou menos 4, 5 anos que eu tirei essa radiografia. Aí eu vou pedir para ela retornar para ver como que está. Que aí eu vou ter um follow-up de quase 20 anos. Né? Aí vai ser legal. A pena é que naquela época a máquina fotográfica era ruim, eu tirei, acho que máquina essa comum, e a foto não ficou as iniciais. Mas é um caso bastante interessante, tá? Sorriso da paciente, pós-operatório de 16 anos. O que eu faço assim? Vamos fazer calde look, a lateral. O que eu brinco aqui com os meus alunos? A gente pega ovo, né? E pega uns instrumentais e ele tem que fazer a carinha. Então, eles vão quebrando, vão assim, desgastando e fazer a carinha no ovo. Então, eles vão treinando, vai ter assim,
destreza dele, a mão deles, eles vão treinando em ovo. Aí sempre tem um maluco, um aluno que é mais maluco, né? Que a gente fala. Aí ele trouxe, o dele não estava quebrando nenhum. Ele mandou cozinhar o ovo e trouxe o ovo cozido para o laboratório. Falei, porra, né? Brincadeira. Aí a gente vê. Então, aqui, o seio maxilar. Isso. Aqui, não sei se vai pegar tudo. Isso aqui foi cirurgia do mês passado que fizeram aqui na faculdade, tá? Na graduação, na pós-graduação. Então, seio tem que ser corriqueiro. E, assim, qual que é o problema de intercorrência? Seio maxilar tem que tomar cuidado, que você tem que estar na medicação correta, tá? Proteger o paciente, ele tem que ter os cuidados pós-operatórios favoráveis, tem que dar as recomendações necessárias para que ele não faça procedimentos exorbitantes, né? E alimentação, e suar o nariz, e espirro. Então, tomar bastante cuidado. E o seio maxilar, um cara maluco lá, uma vez eu fiz o seio maxilar, o cara é atleta e no dia seguinte estava correndo 10, 12 quilômetros, perdeu tudo, né? Então tem que ter os seus cuidados pós-operatórios, tá? Celular, abre a janela lateral. O que eu falo para vocês, assim, que tem que ter essa parte inferior da crista até a abertura do seio, ele tem que ter uma concavidade. Se você fizer muito próximo da crista, o enxerto não vai parar. Eu preciso de uma concavidade, eu preciso de uma cavidade para conseguir posicionar o enxerto. Tá? E também, se ele ficar muito próximo da crista, vai acontecer que, na hora de colocar o implante vai quebrar, vai destruir esse remanescente ósseo, a crista, e vai perder, vai travar tudo. Vai perder, vai quebrar, vai fraturar, fissura. Depois de suturado, aí a gente tem que fazer essa formação. Aqui. Lateralização da alveolar inferior. Eu não gosto de fazer assim. É uma cirurgia que é mais estressante. Tá? Então, esse paciente chegou aqui na faculdade. A gente pegou o lado esquerdo do paciente, fizeram uma regeneração auxiliar. E o lado direito do paciente não tinha condições, porque o canal, tá? O alveolar inferior, ele passava bem rente à crista óssea. Era 1 milímetro e pouco. O que eu posso fazer? Vou fazer implante curto? O implante curto não tem espessura. O implante curto vai ser de quanto? De 5 milímetros de diâmetro por 5? Tá? 6 por 6? Tem algum fabricante que faz 4. O que é 4 milímetros? Meio centímetro já não é nada. Então, é menos que meio centímetro, 4 milímetros. Aí você faz um implante curto, não que eu seja contra o implante curto, mas o que acontece? A perda óssea aqui na posterior, a perda óssea é grande. Aí, na época da graduação, quando a gente estudava aquele livro que era de Schellenberg, o que ele falava? A proporção dente e raiz tem que ser, a coroa, né? Tem que ser 1:2. Tem que ter 2 de raiz para 1 de coroa. Essa é a proporção ideal. Qual que é a proporção do implante? A gente vai ter que ter 2:1, 2 de coroa para 1. Não vai conseguir, porque a parte óssea é muito... a altura óssea é muito pequena. Aí, qual que é a proporção ideal? Assim, proporção aceitável é 1:1. 1 de coroa para 1 de implante. Essa é a proporção. Agora você coloca aqui nessa região. Edson, consegue ver a setinha? Sim, sim. Eu até te perguntar rapidamente, você quer que faça as perguntas Oi. no final ou quer que vai te interromper? Normalmente a gente faz no final, mas você que sabe. Assim, oi? Quando eu mexo aqui, você consegue ver? Vejo, estamos vendo sim. Tá.
Hein, Jun? Então, quando... As perguntas do chat você quer que faça na hora ou quer fazer no final só? Não, faz agora. Senão depois no final eu esqueço, depois enrolo e vou embora. Vou perguntar primeiro aqui o que você usou para remover o Taurus do Taurus. Não ouviu. Pergunta da Érica. Tá. Da Érica. Aí, o que eu faço? Assim, depois que eu fiz esse Taurus, aí apareceram um monte de gente, né? Então, nesse caso do Taurus, eu não fiz a remoção do Taurus. Eu peguei um raspador ósseo e raspei aquela região, tá? Peguei o raspador ósseo e raspei a região. Aí pode ser, naquela época, eu só não tinha raspador autoclavável. O que a gente tinha era raspador descartável. E eu usei esse raspador descartável e montei coloquei no pote DAP cirúrgico, né? E ele ficou uma quantidade muito grande. É que eu não consigo voltar aqui. Aí, no final, eu volto para mostrar como ficou o pote DAP. Senão, eu vou ter que sair de novo do slide. Então, assim... Não, tranquilo. E aí, o Roberto também perguntou aqui se você usa corticoide em cirurgia de seio, se usa antibiótico também. A cirurgia, assim, a profilaxia que eu utilizo na cirurgia é, assim, 2 gramas de amoxi 1 hora antes e corticoide, paciente, 4 miligramas de dexametasona. Esse é o padrão. Quando eu vou mexer no seio, eu não dou a profilática. Eu já entro clavulanato, clavulin, 875-BD, eu já entro 2 dias antes do paciente. Não fico fazendo profilaxia, antibiótico, profilaxia, eu uso já corriqueiramente. Então, assim, quando eu faço cirurgias convencionais, eu uso amoxi. Quando eu vou fazer seio, eu uso clavulanato, tá? E corticoide usar, só que tomar cuidado com paciente que tem a glicemia alta, tá? Aí não é, mas eu gosto do corticoide, ele segura o edema e segura a dor, todos os pacientes. Eu utilizo o corticoide para 2 dias, 3 dias depois da cirurgia, para 2 a 3 dias após, também peço para eles utilizarem. Tá? Mais algum? Não, só isso aí mesmo. Manda ver. Aqui. Aí, o que aqui? Então, o que eu falo? Nessa parte aqui, eu vou colocar um implante curto. Eu boto um implante de, por exemplo, 5 milímetros. Se eu botar um implante de 5 milímetros, eu tenho que fazer uma coroa para chegar aqui, em oclusão. Então, qual que vai ser a relação coroa-implante? A relação coroa-implante vai ser um 6, proporção de 6:1. Biomecanicamente falando, 6:1 não resolve. O que vai fazer? A porção posterior do paciente, a mastigação posterior, ele vai ter uma força enorme e vai quebrar. Então, eu não tenho muito, assim, eu não tenho uma resposta agradável, eu não tenho, assim, com utilização de implantes curtos. Porque eu coloquei, o implante curto não pode ficar sozinho, ele tem que ficar junto com outro implante, firulizado. Aí você coloca, eu coloquei firulizado, quebrou. O implante soltou o pilar e quebrou o implante que estava firulizado, o normal. Eu coloquei com 2 implantes, aí deu problema também. Então, assim, basicamente, raras exceções, eu utilizo implante curto. Implante curto, geralmente não. Eu só indico, em alguns casos, para você fazer na mandíbula, maxila, não. Eu perdi um implante eu falo que não faço, tem uma empresa, eu coloquei um implante de 4 milímetros. 4 milímetros. Quem faz assim? É uma empresa, assim, não muito boa, chamada Strauma. Então, é uma empresa boa, qualidade boa. Tá? Então, eu coloquei o implante de 4 milímetros que a Strauma tem e fiz uma reabilitação com os outros implantes. O paciente perdeu esse implante de 4 milímetros. Eu vou ter que refazer agora. Os outros implantes ficaram, mas esse não ficou. Então, assim, eu acho que é karma, sei lá o que é, que toda vez que eu faço implante curto não dá certo para mim. Então, eu tento fazer os outros procedimentos. Aí, eu vou mostrar o que eu estou fazendo
assim, eu não procurei na literatura se tem algum maluco fazendo, né? Mas deve ter. Mas, assim, como que você foge dos implantes curtos e como você foge da lateralização, tá? Então, aqui. Então, assim, é complicado. Você pega um implante aqui, a relação implante-coroa é muito crítica aqui nessa região. Qual que seria a solução? Extrai todos os dentes e faz um protocolo, mas o paciente existem condições dentárias nessa inferior. Então, isso é inimaginável. E outra coisa que eu falo, assim, eu sou implantodontista, Marcos, eu também implantodontista. Eu ia falar, pode falar seu... Pode falar seu apelido. Vai lá, cara, manda ver. Não. Intimidade é uma desgraça. O Edson Cesar. Então, tá. O que a gente faz? Eu sou implantodontista e eu falo isso em sala de aula. Implante é o último recurso, não é opção de tratamento. Não é. Implante não é opção de tratamento. Ele é o fim do tratamento. Se existem outras especialidades que podem resolver de maneira favorável, você aplica as outras especialidades no procedimento. Tá? Implante não é o meio, não é uma solução ou um meio de tratamento, é o fim do tratamento. Quando todas as outras especialidades falharem, aí você entra com a implantodontia. Então, não é opção. Tá? Então, pense isso, porque é uma coisa que vai resolver quando as outras não tiverem opção. Aí, desse lado aqui, a gente fez uma regeneração óssea guiada, e do outro lado, aqui não tinha condições, fez a lateralização. Aqui foi feito na faculdade, aqui é uma regeneração óssea, aqui conseguiu colocar o implante, e desse lado, observe aqui, tá? Canal alveolar inferior, o forame aqui. Então, vamos tocar o barco. Eita. Na tomografia, eu vou ter que voltar aqui um pouquinho. Alguém sabe como faz para voltar? Você. Quando a gente avalia a tomografia, desse lado, aqui é o último dente, e a gente consegue visualizar que a altura óssea, aqui, deixa eu ver aqui, 3 milímetros, 2 milímetros, aqui está o forame, tá? Aqui está o canal, tá? Aqui, perto da crista. Eu consigo fazer alguma coisa? Não. Eu consigo colocar implante curto? Não. Eu consigo colocar... Não tem, porque o canal está passando aqui, ó. Não tem outra opção de tratamento. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Lateralização. Aí é feito o quê? A osteotomia, aqui o plexo vascular nervoso, depois que o plexo vascular nervoso... Esse cirurgia foi feito no mês passado, na clínica de especialização aqui de Valência. E aí você faz as perfurações, os 2 implantes ficaram... não precisou, porque era uma região de premolar, e aqui atrás a gente fez a lateralização do enxerto final. Tá? Essa aqui é outra lateralização que foi feita, tá? A imagem está mais bonita. Aqui, ó, coloca o implante e faz o desvio, e você faz uma ancoragem bicortical, cortical da crista e cortical da mandíbula inferior. Depois faz o enxerto e é legal. Aqui o forame eventual saindo o plexo vascular. Esse daqui que eu não sei se alguém faz, eu faço há um bom tempo. Esse caso, o paciente é de 2011, 2012, que eu fiz esse caso. Tá? Foi feita a tomografia e a gente vê aqui a região mais anterior. Aqui tem um forame, ó. Aqui tem um forame. Deixa eu ver aqui, meu ceguinho. Aqui dá 4 milímetros. Aqui dá 4 milímetros, né, na tomografia, e aqui dá 7 milímetros. Então, você, observando aqui o dente, né, o último dente, olha o forame onde está. O forame está aqui. Tá? O forame saindo aqui, deu 7 milímetros. Aí depois você começa a ir para trás, 4 milímetros.
4,2. Falei, dá para fazer implante curto? O implante curto tem 5 milímetros. Antigamente não tinha. Era 6, 7 milímetros. 4 milímetros não dá. Você vai fazer o quê? Cone Morse? Cone Morse tem que ficar 2 milímetros infraósseo. Tá? Cone Morse, a indicação é que fique 2 milímetros. No caso do implante curto, não tem como ficar 2 milímetros. Você tem que deixar no nível ósseo. Implante curto, em casos posteriores, você deixa no nível ósseo. Não tem como você deixar 2 milímetros. Você já não tem osso. Vai deixar 2 milímetros infraósseo? Não. Então, só nível ósseo. Aí, o que faz? Quando você avalia essa região, aonde que está o forame? Deixa eu pegar aqui assim. O forame está passando aqui, né? Bem no meio. Aí, você faz... pega... a imagem não é legal. Você pegar a foto. Seria bom você pegar a tomografia e avaliar no computador, que você consegue manipular, você consegue ajustar. Agora, a imagem impressa, eu coloquei aqui para a gente ser mais rápido, mas tem que pegar no computador e avaliar essa porção. Aí eu vejo, o forame está onde? O forame está no meio. O que eu tenho aqui para frente? Cortical. Cortical. Aí eu meço essa distância do forame para o cortical. Aí o que eu vou fazer? Eu vou desviar do forame, do canal. Aí, o que faz? Dependendo do diâmetro, da distância do canal com a cortical, eu não uso implante de 4, implante de 375. Eu vou usar que tipo de implante? 3,5, 3,3. Vou fazer um molar. Molar. Eu coloco 2 implantes de menor diâmetro, tá? Um implante 3,3 ou um 3,5, coloco 2 implantes. Você faz assim, molar com 2 implantes? Aguenta? Aguenta. Por quê? Molar tem 2 raízes, por que não pode ter 2 implantes? Você faz a coroa com formato de molar e coloca 2 implantes. Dependendo da circunstância aqui, eu jogo a ponta do ápice do implante, um para lingual e outro para vestibular. E não deixo ele sempre na mesma assim, penetração, ou as 2 na vestibular ou as 2 na lingual. Sempre eu jogo ele um inclinado do outro. E qual que é? Eu não, assim, o que você tem que fazer? Tem que treinar, tem que treinar. Você tem que ter sensibilidade. E o paciente, não existe, todas as cirurgias que eu faço, o paciente tem anestesia infiltrativa. Eu não faço bloqueio. É só anestesia infiltrativa. Vai extrair o dente. É infiltrativo. E nessa região, quando eu faço só a infiltrativa, quando você chega perto do canal, o paciente começa a reclamar. Reclamar, fala assim, tem uma sensibilidade. Mas, se você fizer o bloqueio, você pode perfurar o canal e o paciente não vai reclamar nada. Aí você tem o perigo de lesionar essa região. Então, você coloca, entra com a lança só na cortical e vai com uma fresa 2, uma broca 2, vai com a 2 bem devagarzinho. Quando ele chega na cortical do canal, você vai sentir a consistência dele, a diferença, a densidade dele. Aí, assim que você sente a densidade, você vai desviando. Você vai desviando, assim, ou para lingual ou para vestibular, até que ele para de ter resistência. Aí você penetra. Tá? Você continua indo. Então, vai ficar um para vestibular e outro para lingual. Aí, depois, você faz a reabilitação desse paciente. Então, assim, eu devo ter uns 14, 15 casos assim, feito esses procedimentos. E está tudo bem até hoje. Tá? Então, esse caso aqui foi realizado. Observe aqui na panorâmica, né? Como que está o forame aqui, na panorâmica. E aqui os implantes colocados. O implante, vocês vão observar aqui, tem o tapa-implante desse lado, o tapa-implante não desceu todo. Por quê? Porque tinha osso nessa região. Eu não quis remover esse osso remanescente, deixei. Aí, aqui reabilitado, esse paciente tem uns 13, 14 anos já.
tá? Essa radiografia. Então, aqui, os implantes posicionados, aqui em cima do forame, o implante em cima do forame. Tá? Aí, mas como que é o forame? Como que é o mental? Você tem o forame mental, o plexo vasco nervoso, ele não vem retinho. Então, observe na tomografia que ele vem lá de baixo. Então, se você inclinar um pouquinho a sua broca, você passa por trás do forame. Você pode deixar na mesma altura do forame, mas se você indo por trás, você tem um espaço para colocar o seu implante. Na radiografia panorâmica ou radiografia periapical, vai parecer que você está dentro do forame, mas não necessariamente ele estará dentro do forame. Tá? Distração osteogênica. Distração osteogênica é um soviético, né? União Soviética não pode falar muito, não. Mas soviético, depois da Segunda Guerra Mundial, ele pegou os mutilados de guerra e pegou aros de bicicleta e colocou na perna deles e começou a movimentar essa região. Tá? Então, ela fazendo essa movimentação, fazendo o aumento assim, de distanciamento dos dois, da fratura, né? Ele conseguiu um aumento ósseo. Então, assim, basicamente, a distração osteogênica, você consegue, ao mesmo tempo, fazer o aumento ósseo e aumento do tecido mole. É o único processo de reabilitação, né, com aumento, que você consegue os dois. Porque a maioria dos procedimentos que você faz, você consegue aumento ósseo e você não tem tecido para recobrir. Aqui é um distrator. Você coloca o distrator nessa região, aí depois faz a movimentação, vê se está tudo certo, a osteotomia, essa é a base fixa e essa base móvel do distrator. O que é chato do distrator é que não depende exclusivamente de você, você precisa da participação do paciente. Então, eu detesto quando eu tenho que delegar os procedimentos para o paciente. O paciente pode contribuir, mas tem paciente que é crítico, né? Então, toda vez que eu preciso da colaboração dele, eu preciso dele, você corre o risco de não ter uma resolução satisfatória. Distração osteogênica, a distração a ativação é feita de 1 milímetro ao dia. Aí, alguns autores pedem para fazer 3 ativações, 0,33, né? 0,33 milímetros, são 3 ativações ao dia, ou faz 2 ativações de meio milímetro. Tá? Então, assim, o protocolo é uma ativação de 1 milímetro no total por dia. Quanto que você consegue? Geralmente, a gente chega até 7 milímetros de aumento ósseo, e para conseguir 7 milímetros, são 7 dias que você faz. Aí tem o período de latência, você faz a osteotomia, depois de latência, faz a ativação, aí depois espera a consolidação em torno de 4 a 6 meses. Tá? Geralmente eu deixo 6 meses. Então, aí você fez a distração, observe aqui o ganho ósseo e aqui o osso remanescente. Atualmente existem vários materiais que podem substituir biomateriais. Não há necessidade de você ficar utilizando o osso do próprio paciente. Então, assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter fé. A gente sem fé não vai. Então, o que a gente faz? Aqui, nós somos católicos, né? Então, sempre vamos à Aparecida, né? E as crianças gostam de acender vela, é festa, eles querem ficar na sala de velas em Aparecida. E assim, acho que o mais importante é curtir a família, né? Família, minha filha, 16 anos, e eu gosto de pescar, aí eu influenciei meus filhos. Esse é o caçula, 10 anos, o Eric, a gente vai no Pesca Park lá, pesqueiro lá no Rio de Janeiro, ou aqui mais acima também do Rio. Esse é o Eric, 13 anos, a Silvia, 16 anos. Tá? Então, aqui a minha família. E aqui a dona da pensão, que manda, né? Que a gente finge que a gente finge não, a gente pensa que está fazendo a coisa, mas quem manda mesmo é a mulher. A mulher articula tudo e a gente pensa que está realizando alguma coisa, tá? Mas
minha esposa, Cristiane, também é dentista. E aqui. Oh, de novo, não. Agora com efeito, né? Perfeito. Só a minha família. O Caçulinha, o Eric, o Ian, o Eric, a Silvia e minha esposa, Cristiane. Assim, fazer tudo por amor. Assim não há coisas pequenas, tudo vai ser grande. Então, assim, o que a gente tem que fazer é sempre tentar fazer o máximo possível e buscar sempre fazer a excelência na odontologia, porque assim ajudamos as pessoas e vai ser gratificante para nós. Beleza? Obrigado, Boa, pessoal. João. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Eu queria perguntar para você qual é a tua experiência com lateralização de avalanche inferior. Lateralização, teve uma época que eu fazia todo mês. Aí, depois que veio a parte de biomateriais, o pente curto, eu parei de fazer, né? Assim, com frequência, mais frequência. Mas na vida profissional, devo ter feito uns 40, 50 lateralizações. Tá? Não é muito, né? Agora, o que aconteceu? Mês passado eu fiz essa lateralização. E agora, para o próximo mês seguinte, tem mais 2 lateralizações para fazer. Então, assim, só que é estressante, né? É estressante, é uma coisa que você está sob o seu controle, mas não admite erro, não admite erro. Então, você tem que ter o controle da situação, e na hora de você chegar no plexo, no canal, é uma desgraça, porque aquele corticalzinho lá, você não pode meter broca, não pode fazer nada. Você vai com uma curetinha bem devagar. E é duro pra caramba, Você vai lá, você raspa bem devagarzinho e vai. Depois que você aliviou, aí é tranquilo. Aí você isolou, e eu uso curetas de seio, né, para fazer isso. Depois desse procedimento, eu pego as curetas de seio e faço. Mas é estressante. Você usa piezo para fazer? Não, aqui é nada de Nutella, aqui é raiz. Tá? A gente vai na broquinha mesmo aqui, tá? Mas o peso funciona legal. Já fiz uma cirurgia com peso e vai. Só que aqui na faculdade a gente tem feito na mão mesmo, na raça. O Roberto está perguntando aqui, diante de um quadro de parestesia, qual é o seu protocolo? Diante de parestesia? Assim, basicamente, se você faz todos os procedimentos adequados, ele vai voltar ao normal. E fazer laser. Aí, o que você tem que fazer? O procedimento é o seguinte: se você comprimiu, ele vai voltar. Agora, se você lesionou, ele volta um pouquinho, mas vai ter sequela. Vai ter uma perda, mesmo que você faça laser. Tá? Mas, assim, o grande pulo do gato na lateralização é você aplicar uma injeção de corticoide no plexo. Tá? Você pega uma agulha de insulina, isso eu não faço, só falo no meu curso, mas em sua homenagem, assim, a gente pega a agulha, seringa de insulina, e eu injeto corticoide no plexo vasto nervoso. Legal, isso aí é uma situação nova. Você já usou fibrina rica em plaquetas leucócitos na fase líquida, o IPRF, para questão de parestesia com lateralização, com uma outra técnica? Você tem conhecimento dessa técnica? Não cheguei a usar. Assim, você pega o IPRF, e na hora de fazer a lateralização, eu já vi o pessoal comentando que ele vai ter um resultado mais favorável, mas nunca usei, nunca cheguei a usar essa IPRF, não. Tranquilo. E distração estrogênica, João? Você tem feito, você tem experiência?
Distração, assim, eu fiz 2 casos só. Tá? Região anterior, né? Região anterior. Região anterior e posterior. Anterior, mais anterior e posterior. Só que o problema é que eu acho que o risco é muito grande. Se você perder o controle daquela região, o paciente já não tem o osso. Aquele osso que você fez a osteotomia vai para o espaço. Então, é um risco enorme que você corre. Acho que não vale a pena. Tá? Então, já não tinha. E perder mais ainda, aí... Não. É uma técnica que hoje ela diminuiu a utilização, né? Porque teve muito insucesso, né? Só que, com a ausência de biomateriais, a gente não tinha biomaterial, não tinha nada, só usava osso autógeno, a distração era uma solução. Agora, com a regeneração óssea guiada, que vários outros biomateriais que são excelentes, então não tem assim, motivo de você levar esse risco ao paciente. Tá? Então, eu acho que é meio estressante e paciente também, na hora que você coloca, vai fazer a distração, a ativação dele, não consegue fechar a boca, não pode usar a dentadura, não pode fazer nada. Então, é complicado. Não tem vida social. A Rosângela está perguntando, Rosângela Palermo. Tudo bem, Rosângela? Prazer em ter você aí. Na lateralização, você acaba esticando um pouco o nervo, a chance de parestesia é muito frequente. O senhor falou que faz umas 40 gotas em caso de parestesia. 40 gotas? Não. Assim, o que acontece? Desculpa. O senhor falou que faz umas 40. Quantos casos de parestesia? Eu falo 40 casos de... 40 casos. Não, eu sou formado há pouco tempo, né? Estou formado em 85, né? De lá para cá, 40 casos é pouco. Não estou falando que faz 40. Né? Nesse período de 37 anos de formado, 40 casos é pouco, né? É um caso por ano, né? Assim, antes eu fazia mais, agora eu tenho feito menos. Então, a parestesia, assim, caso de parestesia, não tive nenhum. Tá? Graças a Deus. Teve um paciente que teve perdas de sensibilidade durante uns 6 meses, mas aí também eu estava meio abusado. O que eu fui fazer? Eu peguei o forame mental, aí você tem o canal incisivo. Eu peguei o forame mental, só que ele estava me atrapalhando. Como ele estava atrapalhando, o que eu fiz? Eu peguei a broca, eu fiz um novo forame e fiz um novo canal. Aí eu desviei o plexo vasto nervoso e fiz o outro forame mental mais para baixo. Aí posicionei. Nesse caso, que o paciente ficou 6 meses, quer dizer, ficou 2 meses com um pouquinho de parestesia, depois voltou. Aí depois de 6 meses, não voltou 100%, mas voltou 90%. Tá? Aí foi laser terapia, direto. Mas interessante. Mais alguém quer fazer pergunta? Rosângela? Mas Vamos lá, agora é a hora. Sempre quando mexe, 9 horas de vai ter um pouquinho de perda de sensibilidade. Tá? Tem uma pergunta aqui do Lucas Alonso. Se na técnica de Summers você faz travamento de bicorticalização? O travamento? A bicorticalização. Na Summers não existe, não tem bicorticalização, porque o que acontece? Você está fazendo elevação de seio, é porque você não tem osso. Então, o importante é travamento na crista óssea, porque no ápice dele não vai ter implante, não vai ter osso. Então, todo travamento tem que ser na crista óssea. Aí você, se for na maxila, faz subinstrumentação, utiliza esses implantes que o formato das espiras estão mais avantajadas para conseguir o travamento. Agora, se usar o implante convencional, você não consegue. Tem casos que eu faço colocação de implante que eu não uso nenhuma broca. Eu só vou com compactador, expansorzinho, vou só com expansorzinho e faço a colocação do implante. Não uso nenhuma broca. É difícil acontecer, mas tem casos que eu já fiz. Que acontece isso. Só faço com instrumental, sem broca.
Beleza. Sabia que você tinha 30, o Lucas corrigiu aqui, né? 36 anos de formado. O Lucas é da minha turma de faculdade. Aí, valeu. Então ele sabe bem, né, João? Ele sabe, colegão, amigão, Lucas. Ele sabe melhor que eu. Tá velho, tá entregando aí. Tá velho. Tô tentando mentir aqui, ele já está corrigido. Tem que rir, cara. Bom, deixa eu ver, tem mais. O osso do tórax é muito corticalizado, Rosângela. O osso do tórax é muito corticalizado. Quando o senhor utiliza o enxerto do tórax se mistura com algum tipo de material, qual seria? Não, porque assim, eu não gosto de misturar nada. Se eu tenho o osso autógeno, eu só vou usar o osso do paciente, não quero misturar com nenhum tipo de outros materiais. O tórax não se corta. Tórax não dá para você cortar. Você tem que fazer o seguinte, tem que raspar. Tem que pegar a raspa do osso e tem que particular. Porque se você for cortar, depois você não consegue colocar. E tem um paciente que tórax mandibular, tórax mandibular, e a paciente, quando eu posso ver depois, se eu consigo essas fotos que estão no consultório. Ela, na hora de comer, eu conversando com ela, eu vi o tórax e falei assim, pô, esse negócio está atrapalhando. Como que a senhora come? Eu falei, não, coloca um pouquinho. Por que a senhora coloca um pouquinho de comida, pegar pouca quantidade de comida? Porque se eu colocar bastante, eu fico babando. Tórax ocupou todo o negócio da língua que provocava esse baba dela, né? Aí o que eu fui fazer? Aí eu fiz a incisão, tirei todos os tórax dela. Eu fui com a trefina. Trefina não, com carbide. Meti a broca carbide e removi. Ela até é muito corticalizada, mas na base dela, com a estrutura óssea da mandíbula, ela é bem vascularizada, sangra pra caramba. Aí fiz, depois eu peguei um raspador ósseo, depois eu peguei uma max cut e regularizei, porque vai incomodar. Debaixo da língua vai incomodar. Aí peguei e fiz esses procedimentos. Eu devo ter essa pasta, a foto do paciente, só que não tive assim, não tenho um acompanhamento desse paciente. Tive um acompanhamento de 2 anos, 2, 3 anos, e perdi o contato. Eu vou ver se consigo recuperar esse contato para ver como que está a situação dela. Mas, assim, é cortical. E cortical não dá para você quer o osso particulado, não dá para você cortar particulado. Então, você raspa, que é melhor. Se você for tentar cortar em particular, é difícil. E não misturo. Se eu tiver o osso do paciente, não misturo. Se você for usar o biópsia, aí você mistura, tem que misturar com autógeno, né? Mas caso contrário, se eu tiver autógeno, só uso autógeno. Sim. Então, aí teu camarada aqui, o Lucas Alonso, desculpa, que te entregou a idade aí. Perguntou se você no seio, se você usa membrana no seio para proteger a membrana do seio e membrana para fechar a cavidade cirúrgica, se elas são reabsorvíveis. Ou se você tira a barreira depois. Assim, eu só uso membrana de colágeno se tiver alguma perfuração. Caso contrário, só vai o enxerto. Aí, enxerto e acabou. E o que eu tenho feito? Protegido com PRF. Tá? Mas, caso contrário, eu não tenho usado nada. Aí eu boto aqui uma discussão para você, assim, quando você faz a extração, isso que fica assim, eu fico encucado com isso. Quando você faz uma extração e aquela região está contaminada, está com uma lesão, está com uma fístula, você fez a extração, tá? Aí você cureta tudo bonitinho e depois você coloca o enxerto naquela região, né?
Aí a discussão que me perturba é essa: coloca enxerto ou não coloca enxerto? Aí o que eu falo? Se você fez extração e você bota um enxerto, aquele enxerto que está lá não é um corpo estranho? Se você bota um corpo estranho, então o seu organismo vai ter que ir lá e reabsorver aquele corpo estranho para depois formar osso, né? Ou revascularizar. Agora, se eu não colocar nada e colocar uma barreira para evitar tecidos competidores, e o que vai acontecer? Será que Colocar isso não tem... uma Bonnie Hill, uma Lumina. Rio Alumínio. Aí, o que funciona? Isso aí, eu não vi pesquisa, a gente podia fazer. O resultado aí. Não, eu É acho uma o boa. seguinte, eu acho que quando você faz... Essa é muito... Depende muito do caso, né? E também da filosofia de cada um. Tem, por exemplo, tem opções onde a gente pode fazer implantação imediata, precoce ou tardia, né? Em casos que a gente remove o dente, remove a lesão completa, há a possibilidade de fazer um implante e fazer enxerto, ok. A gente optaria para implantação imediata. Há casos que não há possibilidade por conta de perda já de algumas paredes, né? Enfim, então é melhor a gente só remover, não enxertar, né? Usar uma barreira mesmo, até porque vai regenerar melhor, porque a gente vai impedir que as células epiteliais conjuntivas migrem para aquele defeito, deixando as células mesenquimais indiferenciadas formarem osso. A gente faria uma implantação precoce, com 6 a 8 semanas. Ou a implantação tardia, que aí sim, se for regenerar por conta de algum motivo, perda de algumas paredes, enfim, aí for usar biomaterial, uma membrana realmente de reabsorvível, aí, de reabsorção lenta, aí eu vou esperar um período para fazer uma implantação tardia, em torno de 6 meses, 4 a 6 meses aí. Minha visão é essa, entendeu? Mas o problema são as lesões, né? Então, tem alguns malucos aí que eu vejo que tá com lesão, tá com fístula, mete antibiótico no paciente 7 dias antes, manda tomar 7 dias depois. Acho meio maluquice, né? Acho que é você forçar muito a barra, né? Tem que trabalhar tudo certinho, sempre com o pé atrás, porque é o paciente, a vida do paciente, é o resultado. Porque se depois der algum problema, fica pior do que antes, né? Então, eu gosto de ficar um pouquinho pé atrás. Mas, assim, sempre os alunos discutem, pô, professor, coloca enxerto, não coloca enxerto, o que faz? Aí a gente fica sempre... Eu dei esse exemplo dentro do que a gente acha, né? E isso, volto a dizer, isso tem filosofia também de cada um. Enfim, falando dentro da literatura, o que a gente teria. Agora, o que cada situação vai ser utilizada vai depender do caso, do profissional, né, da situação clínica, mas eu vejo numa situação dessa, de implantação imediata, precoce, tardia. Na verdade, dentro desse sentido aí. Mas você tem experiência em usar membranas não reabsorvíveis para você remover? E falo isso que são membranas que a gente não precisa fixar, né? Membranas tipo Bonnie Hill e Alumina que você pode usar e remover nesse período para fazer um procedimento precoce. Você usa? Eu gosto dessas barreiras, mas assim, na faculdade eu não tenho controle dos pacientes, porque aqui o módulo é mensal. Então, só vou então é complicado. Tem que controlar direto, né? Teria que ser toda semana, né? Pelo menos dar uma olhada como que tá. Então, eu tenho medo de você deixar o paciente ter problema e só vai ser reavaliado daqui a um mês, né? Então, aí eu tenho evitado, né, de utilizar com frequência na faculdade. Mas no consultório já utilizo e mando marcado uma vez por semana ou cada 3 dias, 4 dias antes. Né? Aí tem o controle melhor. Dá para ver, né? Aí o resultado é interessante. Tem outra pergunta aqui da Rosângela Palermo. Obrigado pela participação, Rosângela.
em caso de perfuração da membrana do sinusal. Quanto tempo depois o senhor volta a realizar a cirurgia? Aí depende É outra da situação perfuração. também, né? É, Depende muito da técnica, mas vai lá. depende do que você faz, assim. Depende do grau da perfuração. Isso aí. Se tiver uma perfuração e você está fazendo elevação de seio, aquela membrana sinusal que está abaixo, e você consegue levantar ele, aí o que acontece? Ele se acomoda, aquele buraco vai embora, aquela lesãozinha pequena vai embora. Aí você coloca uma membrana de colágeno e enche de biomaterial, vai embora. Agora, quando você abre aquele buraco, você olha assim, é buraco negro, você fala, cadê? Tinha alguma coisa aqui? Não, sim, e já vai ter seio quando tiver a membrana muito fina, que quando você já afastar, já vai romper. Às vezes não foi nem uma imperícia do profissional, nem nada. A membrana já está tão fina, dependendo daqueles pacientes que já possuem uma maxila, né, atrófica durante muito tempo, já perderam muito osso, né? E às vezes a gente vai acessar o seio e vai ter esse tipo de situação que já vai ter ali uma reabsorção dessa membrana, né? Uma perfuração dessa membrana e não vai ter o que fazer, vai ter que esperar mesmo para poder refazer. Você quer saber quanto tempo você espera para refazer, para regenerar? Eu espero 6 meses. 6 a 8 meses. Mas aí, na hora que você... 6 a 8 meses. Sabe o que tem que fazer? Você vai reabrir. É um macete que eu falo para vocês. Na hora que você for reabrir, você abriu o retalho. Na hora que você abrir o retalho, você tem que dissecar. Porque se você puxar o retalho, a membrana do seio vem junto. Então, naquela cavidade que você fez, você disseca, pega uma lâmina de bisturi e vai dissecando. Então, vai ficar um tecido conjuntivo fibroso e você joga para dentro da membrana sinusal e faz elevação. Agora, se você puxar, aí dançou, porque ele vai romper de novo. Tá? Aí, assim, eu espero de 6 a 8 meses, em torno disso, e reabro de novo. Hoje a fibrina rica em plaquetas e leucócitos dá uma ajudada também, né, Gil? Uhum. A gente consegue em alguns casos, você vai colocar PRF ali naquela região para poder Vai ajudar bastante. uma perfuração pequena, né? Porque eu não sei se você tem experiência de suturar a membrana com fio reabsorvível, de fazer furo em osso adjacente para suturar. Não. Sabe como que eu faço sutura de É meio membrana? viagem algumas vezes, né? Aí ficou uma perfuraçãozinha pequena. Aí você descola a membrana, descolou toda a membrana, então ela fica frouxa. Aí onde tem a perfuração, eu seguro ele, puxo com a pinça. Na hora que eu puxo com a pinça, eu dou um nó, faço que nem um saco. Dou um nó com o fio de sutura reabsorvível, de crio que seja, e deixo. Aí fecha. Mas é difícil, porque você tem que tomar cuidado para não repuxar. Né? Então, tá lá, deixa ele frouxo, né, a membrana sinusal, aí você pega onde que está a perfuração e dá um nó. Então, aí ele funciona. Agora, se você meter a ponta a agulha da sutura lá, dependendo da membrana, ele vai rasgar mais. Né? Não, entendi. E tem uma última pergunta aqui da Rosângela. Paciente que fez uso de Prolia por mais de 2 anos. O senhor realiza a cirurgia sendo área de ser maxilar? Eu fiz uso de Prolia. Prolia? Não. Conhece? Assim, classe dos bifosfanatos. Isso. Mas assim, o negócio é o seguinte. A minha mãe faleceu faz 8 anos, mas a minha mãe tinha que fazer implante e ela morava em São Paulo e minha irmã foi junto com ela no ortopedista, não sei, e ele deu injetável, tá? Uma vez por mês. Aí era caro pra caramba. Aí eu falei, tá, né? Aí ela estava com os dentes quebrados, né? Devido ao bruxismo.
E as amigas dela chegaram e falaram assim, pô, mas seu filho não é dentista? Eu falei, ele não é professor de implante? Por que você não trata, né? E eu enrolando ela, não ia falar porque ela tinha tomado injeção. Se você toma uma vez por semana, comprimido, em 6 meses eu peço o CTX e avalio. Isso aí. Se for injetável, eu espero 1 ano. É. Eu espero 1 ano e depois faz o exame de CTX. Aí vou avaliar. Mas, assim... Depois que parou, né? Depois que parou, né? E não vai tomar mais. Aí tem um colega que estava comentando que foi no consultório dele e tinha um implante. E o implante está fistulando. Ele falou assim, porra, mas implante fistular não tem canal? Como está fistulando? Ele estava fistulando o implante. Aí achou esquisito, né? Tirou a radiografia, não sei o quê. Aí, quando ele fez a anamnese, a pessoa tomava bifosfonato. Aí, o que ele fez? Suspendeu. Depois que suspendeu, acho que 10 dias depois parou de fistular. Eu nunca tinha ouvido isso. Ele chegou, falou, semana passada, falou isso para mim, que aconteceu esse caso. Eu falei, não sei, né? Mas é complicado. Mas parece mesmo, tem que esperar e pedir CTX e assim. E ainda não tem um protocolo definido ainda totalmente. Não para tem. se determinar. Mas, assim, o que a gente pode fazer é isso, esperar, pedir o exame, né? Interromper a medicação e ver, porque realmente a gente teve um caso aqui na faculdade que o paciente não relatou, e aí começou com muita dor, enfim, teve que remover. Então, assim, isso acontece mesmo, não é... não. Acontece e a gente tem que monitorar assim, para evitar que aconteça a perda, né, de implantes desnecessariamente, né? Então é melhor não fazer. Não fazer. Só para assim, comentar com os colegas do bifosfonato, você pega a bula da medicação. Aí, assim, só para vocês pensarem um pouco. Quando você pegar a bula da medicação, está lá escrito assim, ele interfere na ação dos osteoclastos. Então, assim, ele inibe a ação dos osteoclastos. Aí, é importante, né, na remodelação, né? Aí você faz o seguinte, faz densitometria óssea, o ortopedista ou o gineco, sei lá, chega e fala assim, você melhorou ou estabilizou, mas se eu não tiver o osteoclastos para remover aquele osso podre, aquele osso inativo, não vital, eu não vou ter o osteoclasto para formar osso. Então, a quantidade de osso não vital vai estar aumenta, porque não tem osteoclasto, mas também tudo aquilo lá é osso, eu falo assim, osso podre, osso não vital, né? Aí existem as fraturas e dá os problemas na região de ossos longos. E, assim, é complicado. Eu não sou médico para dizer que ele funciona, pacientes que têm CA, funciona, que ele inibe a destruição, sei lá. Então, eu não sei essa área. Mas, assim, para a gente, dentista, é uma porcaria. Tá? Tem que ficar de olho aberto. Tá? E sempre pergunta, toma o quê? Toma cálcio? Assim, como que toma cálcio? É todo dia? Não, é uma vez por semana. Aí você já fica de olho aberto. Toma cálcio, toma cálcio, de injeção uma vez por mês. Aí você já fica ligado. Se for todo dia, é melhor, né? Não vai ser esse caso, não vai ser isso, não. Mas tomando esporadicamente, assim, com certeza tem esse viés aí. Pessoal, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Rosângela, o teu amigo aí, o Lucas. Se quiser entregar mais alguma coisa tua aí do passado. O Roberto, que fez algumas perguntas também aí. Maurício, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Não, só queria agradecer aí a presença do professor, uma brilhante aula. Muito obrigado pela sua presença, uma grande satisfação. A gente vai estar mandando uma lembrancinha aí para o senhor, tá? Muito obrigado mesmo. Parabéns pela aula. Obrigado. Você vai estar no CIOSP, João?
Vou. Se der tudo certo, eu vou estar. Ah, então, Maurício, já chama ele lá para aquele jantar de gala, pô. Opa! Pessoal, mais uma vez, obrigado aí pela presença de todos. Jun, prazer tê-lo aqui conosco, aqui, nosso projeto que vem desde a pandemia, a gente vem mantendo aí. E parabéns, né, pelo teu trabalho, teu serviço lá em Valença também que vem se mantendo. Agora, pô, agora Valença tá com teu serviço forte e também tem lá o Cervo, né? O servo. Uhum. Cervo, né? Cresceu bastante também, né? Pô, cresceu bastante. A Valência também, aqui, a faculdade está detonando, cresceu bastante. Aí é bom que pega fora do Rio também, né? Pega o pessoal de Minas, né? Do interior do Rio também, né? Volta Redonda, esse sul fluminense, mas Fluminense também, né? e é um fio no cão aqui, né? É um fio aqui. Legal, essa. Valeu, John. Obrigado Um abração, cara. Tudo de bom aí. Professor, boa noite. Gente, pessoal, fico com Deus. Até a próxima aí.